A sua Bíblia, ou acompanhe pela projeção. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas 15, 11. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Débora, que desde o primeiro contato, que tremendo, que Deus continue te mantendo assim, com esse coração de serva, com excelência na obra de Deus. Deus venha te recompensar, Deus abençoe. Lucas 15, 11, um texto bíblico conhecido demais, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidade. Só até aqui. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem um texto bíblico que diz que alguns amigos ajudou um paralítico a chegar até Jesus. Quem lembra disso? Por cima de um telhado, né? Vocês viram hoje aqui, alguns amigos me colocaram em cima do altar aqui. Eu estava ali, o pastor olhou e falou: quer ir lá para cima? Eu falei: ô, se eu quero. Ele falou: então vamos. Já juntou. Louvado seja Deus, feliz demais de estar aqui nesse altar. Meus irmãos, vamos para a palavra. Esse texto bíblico é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada, a ponto de pessoas que talvez nunca entraram numa igreja como a nossa, e nunca leram a Bíblia como eu e você, ouvir falar da história do tal filho pródigo. Já ouviu falar dele? Diga amém. Ao ouvir falar da palavra ou da parábola do tal filho pródigo, já entende o que vai ser tratado. Essa história ganha muita fama, essa história ganhou uma grande projeção, e através dessa história nós vamos aprender coisas lindas nessa noite. Fique aqui comigo, é a palavra. Precisamos entender que esse jovem, esse rapaz, o tal filho pródigo, ele estava vivendo no melhor lugar que se tem para se viver. Ele estava vivendo no lugar ideal para ser feliz, o lugar certo para realizações. Porque nós bem sabemos que a casa do Pai foi e é e sempre será o melhor lugar para que se tem para se viver. Nós bem sabemos que a casa do Pai foi e é e sempre será o único lugar onde verdadeiramente seremos felizes. Nós bem sabemos que a casa do Pai foi e é e sempre será o lugar ideal para realizações. Então você que entende que não está em qualquer lugar, que não está em mais um lugar, mas que está no melhor lugar, que é a casa do Pai, dá um brado de glória, um aleluia. Nós estamos no lugar certo. Porém o texto vai me dizer algo que fez meu coração apertar. O texto me mostra esse jovem, pastor, abrindo mão de tudo que tem na casa do Pai para encontrar as coisas de fora. E quando eu li essa parte do texto, eu comecei a fazer algumas perguntas, porque eu quis entender o que faz alguém sair da casa do Pai para encontrar as coisas de fora. O que faz alguém sair desse lugar onde muitas vezes chegamos cansados, em pedaços, literalmente no fundo do poço, sem saber o que fazer, desistindo de nós mesmos e de tudo mais. Aí somos alcançados pela misericórdia, abraçados pela graça, envolvidos por esse amor, e a nossa vida é transformada por completo. O que faz alguém sair desse lugar para encontrar as coisas de fora? Em meio às minhas perguntas e indignações, o Espírito Santo me disse algo. Ele disse: Rafael, quanto mais ele observava as coisas de fora, mais as coisas de fora entrando dentro dele. Quanto mais ele passava tempo com as coisas de fora, mais as coisas de fora ia crescendo dentro dele. Quanto mais ele se envolvia com as coisas de fora, mais as coisas de fora ia tomando ele, até que ele chega no momento onde ele começa a acreditar que lá fora é melhor do que aqui dentro. Pastor, ele vê as pessoas de fora sorrindo, ele começa a acreditar que eles lá de fora são felizes. Pastor, eles vê as pessoas de fora conquistando, ele começa a acreditar que lá fora estão prósperos. E ele começa a acreditar que lá fora é muito mais fácil, é muito melhor. Mas eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. Escute o que eu vou te dizer. Assim como aqui dentro tem problemas, lá fora também tem. Assim como aqui dentro tem lutas, lá fora também tem. Assim como aqui dentro tem adversidades, lá fora também tem. Onde está a diferença então, pregador? A diferença está que lá fora é sozinho, lá fora é com as forças dos próprios braços, mas aqui dentro é diferente. Aqui dentro é com o papai, aqui dentro é com aquele que venceu a morte, que ressuscitou. Aqui é com o Espírito Santo, amigo fiel. O melhor lugar para estar é na casa, é na presença, é na casa, é na presença. Porém, servir a Jesus e seguir a Jesus não nos dá uma injeção que vai trazer imunidade para a partir dali, Débora, nunca mais vamos ter problema.
Não, servir a Jesus, seguir a Jesus não significa eu vou para Jesus, eu vou para a igreja, eu sirvo Ele, aí eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais aflição, não vou ter mais luta. É isso, pastor? Tem luta, pastor? Tem luta. Tem aflição, tem muitos problemas, ou se tem. Porque seguir a Jesus e servir a Jesus não me dá imunidade para os problemas não chegarem. Não, vai ter problemas, vai ter luta. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vai acontecer tudo isso. Vou dizer uma coisa, vai ter frustração. Nunca com Jesus, mas com pessoas. Vai ter traições, nunca com Jesus, mas com pessoas. Não, vai ter mentira que vão espalhar o seu respeito, que vai se tornar verdade. Não, vai ter momentos que situações vai vir, você vai olhar e vai dizer, fugiu totalmente do meu controle. Aí você pode dizer, servir a Jesus não me garante que eu não vou ter mais luta, aflição e problema. Não, vai ter problemas, luta e aflição. Servir a Jesus te garante algo muito maior e muito melhor. Sabe o que te garante? Garante que quando a luta chegar você não está sozinho. Quando a aflição chegar você não está sozinho. Quando o gigante se levantar você não está sozinho. Servir a Jesus te garante a companhia dele. E se eu tenho a companhia dele eu tenho tudo que eu preciso. Se eu tenho a companhia dele eu entendo que quando a luta vier ela vai contribuir para o meu bem. Quando o gigante se levantar ele vai contribuir para um grande testemunho. Quando a aflição chegar, o socorro bem presente na hora da angústia estará do meu lado. O filho pródigo, acreditando que lá fora é melhor do que aqui dentro, ele vai decidir sair. Antes de sair ele fala com o pai. Mas quando ele fala com o pai, eu vejo onde está o coração dele. Se nós estamos na casa do pai, vivendo para o pai, a verdade é essa, nós não precisa nem pedir. Porque nós que somos pai, quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Mãe também, ergue a mão. A gente faz tudo o que é possível para os nossos filhos. A gente quer fazer o melhor, sim ou não? Mas ele agora vai chegar no pai e antes de sair ele começa a pedir. Dá mais parte da fazenda, dá mais parte da herança, dá. O coração dele está nos presentes e não na presença. E aqui eu me entristeci. Mas eu estava aguardando, pastor, o pai falar para ele, não. Que conversa é essa? Herança de pai vivo? Eu nunca vi. Que conversa é essa, rapaz? Estou vivo, estou no controle. Mas quando eu li o texto dizendo que o pai repartiu por eles a fazenda, eu entendi algo poderoso, Débora. Papai está dizendo, para ficar na casa e na presença tem que ter um coração de adorador. E adorador, eu não pego a força, eu não carrego, eu não saio carregando, eu não saio puxando. Adorador eu procuro, eu procuro aqueles que adoram em espírito e verdade. Estamos reunidos aqui num tanto de pessoa, e o Senhor está procurando nessa noite, no nosso meio, os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores não adoram Ele pelo que Ele faz, adora Ele pelo que Ele é. O verdadeiro adorador não quer os presentes, o verdadeiro adorador quer a presença. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda Ele está no controle, Ele está na palma de suas mãos. Ele está no controle, escuta. Eu sirvo um Deus Isso. que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Filho pródigo vai até o pai e pede herança, pede a parte da fazenda. E o pai repartiu por eles a fazenda. Assim que ele recebe, isso aqui dói demais para líder, dói demais para pastores. Assim que ele recebe, ele mostra onde está o coração. Por que ele não foi no pai e falou o que ele queria fazer antes de receber? Não. Por que ele não foi até o pai em vez de pedir? Por que ele não foi lá confessar? Porque essa conversa não deveria ser pautada num filho pedindo, deveria ser pautada num filho confessando. Essa conversa na verdade deveria ser pautada assim: o filho olhando para o pai e dizendo, papai, está uma bagunça aqui dentro. Papai, as coisas de fora já me pegou. Papai, eu me perdi, ninguém percebeu. Papai, mas está uma bagunça. Papai, as coisas de fora estão me tomando, eu estou sem força, eu estou querendo as coisas de fora. Ele deveria ter confessado, porque a verdade escancarada é essa: se nós tivermos coragem de confessar as tentações que nos alcançam, elas não vão se transformar em pecado. Mas sabe o que acontece? A tentação já pegou o coração e a gente está fingindo que está tudo bem, a gente está achando que está tudo certo. Papai está dizendo, eu te conheço, eu sei, mas é necessário confessar. Ele pega a parte da herança, aí ele vai dizer o plano, vou embora. Assim que recebeu, vai embora. Não é triste isso? Pessoas que antes de receber, está aqui, está lado a lado.
apoiando em tudo. Assim que recebe, você não sabe mais, some. Não, vira as costas. E o duro é os que só vão. Amém, glória a Deus. O duro é os que vão contando mentira a nosso respeito, que se torna verdade. Sabe? Olha o filho saindo da casa do pai, tá vendo? Olha ele com as próprias mãos fechando as portas daquele lugar. Escuta isso aqui que é sério, eu sinto a presença de Deus no que eu vou liberar agora. Ele está saindo, ninguém colocou ele para fora, foi ele que decidiu sair. E quando saiu, só falando, também prego, viu? Também sou de Deus. Eu quando pego para fazer, o trem vai, sabe? Só falando da herança que ia fazer acontecer. Consegue ver ele saindo? Ele que decidiu sair. Ele que não entendeu que estava sendo confrontado, não porque queria o mal dele, é porque uma árvore só cresce se ela for podada, senão ela não dá fruto. Mas aí quando podar é inveja, tem ciúmes, porque eu tenho influência com o povo. Irmão, que povo? O povo não é nosso, o povo é de Deus. Porque se for falar a verdade, só olhando nos pastores, se o povo não fosse de Deus, nós já tínhamos decidido cuidar só de nós, da nossa casa, que é muito mais fácil. Mas aí a gente entende, é umas ovelhinhas ainda com umas pelinhas de bode, meio brabinha, mas eu vou cuidar, vou lapidar, daqui a pouco vai servir na obra. Escuta, olha o filho pródigo saindo. Só que o que mais me dói, e aqui é a palavra que eu quero deixar de direcionamento para a igreja. Eu estou cansado de ver pródigos que saem, e na boca deles lá fora a culpa é sempre de quem ficou. Culpa, sabe quem que é a culpa? A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Ah, da pastora, a culpa é até da Débora. O grupo de louvor lá, a culpa é sempre de quem fica, já viu isso? Nunca tem coragem de bater no peito e dizer, fui eu que saí. Assume, mas não, a culpa é sempre de quem fica. A palavra que eu quero liberar, escute, erga a mão que você precisa receber. Eu nem vou falar quem crê para receber, eu estou pedindo todos, erga a mão e recebe essa palavra. Em algum momento da tua vida, e detalhe, tem alguns aqui que já estão passando por isso. Em algum momento da tua história, alguns pródigos vão vir no teu caminho, e tem alguns aqui que já estão tratando com pródigo. O conselho que eu dou é a palavra que eu libero de direcionamento. Não fica dando ouvido porque ele está falando não. Melhor ainda, não é para desfazer, não é para virar as costas, não é para abandonar. É para não deixar ele falar. Porque quando um pródigo vir, não é ele que fala, é você que fala. Então o que você vai falar? Olha nos olhos dele e diz, vai inventar desculpa até quando? Volta logo para casa, rapaz. Volta logo para a presença. Nós estamos aguardando por você. Porque se não for assim, daqui a pouco você está aqui dentro vendo problema em tudo. Deixa eu falar algo aqui, com todo carinho. Se você vier para culto procurando problema, você vai encontrar de montes. Posso te ajudar? Olha para o lado, para quem está do teu lado. Essa pessoa aí é um problema. Agora bate no peito, bate no peito. Você também é um problema. Mas o dono da casa não, o dono da casa é perfeito. O dono da casa é poderoso. O dono da casa é glorioso. O dono da casa tem todo o poder. O dono da casa está no controle. O dono da casa. O choro dura uma noite, mas a alegria. Dono da casa. Aí escuta. Filho pródigo saiu, pastor. Está indo por um caminho agora cheio de orgulho, cheio de si, não querendo ouvir conselho. Cuidado. Você não chegar num ponto de te achar tão bom a ponto de não ouvir conselho de ninguém. Cuidado, cuidado. Está indo por um caminho cheio de si, cheio de orgulho, não querendo ouvir conselho de ninguém. Está cheio de herança? Tá. Mas está deixando para trás o principal. Está deixando para trás o relacionamento com o Pai. Relacionamento esse que nós bem sabemos que foi o que mudou a história da nossa vida, não foi? Relacionamento esse que quando o dia mal chega, esse relacionamento nos garante que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Relacionamento esse que nos garante que se terminar tudo aqui para nós que estamos nesse relacionamento, para nós não vai ser prejuízo não, vai ser lucro. Lembra que Paulo diz, enquanto eu viver, o meu viver é Cristo, e se acabar, aí não é prejuízo não, é lucro, é lucro, é lucro. Relacionamento esse que nos garante que já tem um lugar preparado para nós, onde morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Aí escuta, escuta. Filho pródigo chega na tal terra longínqua e distante. Vou correr. Quando ele chega, a gente lê na sequência, parece que ele chegou e voltou embora. Mas não foi assim não. Não, ele não chegou, estalou o dedo e voltou. Não foi, pastora. Teve um tempo. Porque para sair é no estalar de dedo, mas para voltar é pesado, hein? Para sair é de um culto para o outro, mas para voltar é complicado, irmão.
Não à toa a Bíblia diz: aquele que está de pé, ou numa outra tradução que eu gosto ainda mais, aquele que pensa estar de pé. Cuide. Não sai não, não cai não, não deixa a presença não. Fica firme com Jesus. Rafael, estou cansado, fica com Jesus. Rafael, estou frustrado, fica com Jesus. Rafael, não sei o que fazer, fica com Jesus. Rafael, pequei, errei, fica com Jesus. Fica com Jesus, fica com Jesus, fica com Jesus. Aí escuta, ele chega na tal terra longínqua e distante. Eu ouso dizer que logo que ele chega não deu nem errado as coisas, começou a dar certo, pastora. Porque ele não entendeu que lá fora, enquanto tem herança, tem, não vou falar amigo, tem pessoas do lado. É aquele momento que a gente liga, manda mensagem: filho, filha, volta, estamos com saudade. Não, pastor, estou bem. Agora, ó, estou até conseguindo curtir mais minha família. Olha que ilusão. Aí escuta, não demorou muito para ele estar cercado pelo pior tipo de pessoa. Aquelas que concordam com tudo, têm disposição para tudo. Aquele famoso tapinha no ombro e aquela falinha que nos ilude: tamo junto, conta comigo. Aí ele começa a acreditar que ele está cercado dos verdadeiros. Ninguém confronta, ninguém cobra, ninguém vai falar para ele: vem orar, vem ler Bíblia, não perde culto. Não, agora ele está vivendo, E ele acha que agora ele está cercado dos verdadeiros amigos. Sabe o que ele se esqueceu? Que o verdadeiro amigo não é aquele que concorda com tudo. O verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de me falar as verdades que eu não quero ouvir. O verdadeiro amigo não é aquele que me apoia a sair e viver. O verdadeiro amigo é aquele que me apoia a aproximar mais de Deus, orar mais, buscar mais, renunciar mais, buscar mais santidade. O verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de me falar: rapaz, vem para mais Jesus, vem para mais perto de Jesus. Diminui, deixa o orgulho de lado, ora, busca, espera. Lucas 15:14 vai me dizer uma grande realidade, vai revelar algo esclarecedor. Olha o que a Bíblia diz. Se puder projetar, projeta por favor. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidades. Assim como aqui dentro tem luta, lá fora também tem. Mas passar a luta com a presença é totalmente diferente. Aí escuta, me ajuda a pregar. Eu estou contando a história de alguém que é filho, sim ou não? Sim ou não? Estou contando a história de alguém que tinha herança, sim ou não? Então por que não deu certo? Por que não rompeu? Quando saiu apegado na herança de que era um excelente pregador. Quando saiu apegado na herança que era cheio dos dons. Quando orava, o manto desenrolava. Mas olha aí, sabe o que a Bíblia está escancarando para nós? O que faz dar certo não é o tanto que prega, o tanto que canta, o tanto que entende das coisas, o tanto que tem visão aberta, fechada. Não. O que faz dar certo é se papai está no negócio. Porque se papai não estiver no negócio, pode ser bom tanto que for, não vai dar certo. Porque a verdade escancarada é essa: herança sem presença não vale nada. Herança por herança acaba. Então se tem algo que nós temos que se encher, se encha da presença. Eu só quero essa presença. Eu preciso da presença. Sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Deu tudo errado. Porque o que faz dar certo é Isso. Então o normal seria, no versículo 14 deu errado. Normal seria o versículo 15. O texto diz: o filho pródigo voltou correndo para a casa do pai, não é? Que ele perdeu a herança. Ele, os tamo junto. Não fica não, viu, quando a coisa aperta. Eles são os primeiros, ó. Mas ele perdeu muita coisa, mas ele não perdeu a memória. Não, ele sabia o caminho de volta. Sabia. Mas ainda é orgulhoso. Ele quer tentar mais um pouco. Vai lá para os campos apacentar os porcos. Começa a se envolver com as coisas dos porcos. Dali a pouco está desejando se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E o que mais me dói aqui é que eu não estou contando a história de um estranho. Estou contando a história de um irmão que aprendeu o que é certo e errado. E agora está desejando se alimentar com coisas que porcos se alimentam. Isso me dói demais. Mas quando eu li o versículo 17 de Lucas 15... a primeira parte tão simples e sucinta anuncia para mim e para você: vai ter mudança, vai ter transformação. Não, a primeira parte diz, em algumas versões: e caindo em si,
Ou em outras versões, e tornando-se para si. Quando eu li aqui, eu falei, pronto, vai ter mudança. Não, agora vai ter transformação. Agora vai acontecer. Aconteceu o que é necessário para mudar a história. O cair em si é aquele momento que a pessoa abre mão das desculpas, encara o espelho e diz, o maior vilão fui eu. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa foi minha. Não, eu caí em si, eu vi quanto eu fui tolo. Ah não, quando cai em si é a hora certa de ter mudança. Aí o texto diz que ele se lembra da casa do pai. Aí ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Se terminasse aqui, essa história seria bonita, emocionante, dá até vontade de chorar. Essa história seria tudo terminando aqui, menos exemplo. Como assim? Olha ele falando. Seria tudo, menos exemplo. Se terminasse aqui, ele só se lembrando, reconhecendo, mas não tomando uma atitude, tudo que ele havia sentido não passaria de remorso. E nós temos um pai que não atende a remorso. Nós temos um pai que atende a arrependimento. Porém, remorso e arrependimento é duas coisas muito semelhantes. Pastor, quem sente remorso chora num culto de domingo. Quem se arrepende também. Quem sente remorso chora num culto como esse. Quem se arrepende também. Onde está a diferença então, pregador? A diferença está que quem sente apenas remorso chora no domingo e continua errado na segunda. Chora num culto como esse e continua abraçado com as coisas que desagradam a Deus. Agora, e quem se arrepende? Quem se arrepende chora hoje, se levanta hoje, ei, confessa hoje, volta hoje. Quem se arrepende não fica da mesma maneira, não. Lucas 15:18. Filho pródigo está gritando para nós, está dizendo, igreja, guardiões da fé, o que me pegou não foi remorso não, o que me pegou foi arrependimento. Olha o que ele diz em Lucas 15:18, levantar-me-ei, porque quem se arrepende se levanta. Irei ter com meu pai, quem se arrepende retorna. E dir-lhe-ei, pai, a culpa foi do meu irmão. Pai, a culpa foi porque não me deram oportunidade. Pai, a culpa foi porque ninguém me ajudar. Não. Quem volta falando isso é só remorso. Quem se arrepende diz, pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu me equivoquei. Filho pródigo está voltando para casa, vem com ele, vem junto com ele. Consegue ver isso? Filho pródigo está dizendo assim, imagina a gente lá, pastor. Filho pródigo dizendo assim, a hora que eu encontrar meu pai, eu vou falar para ele que eu pequei, vou confessar tudo. Vou falar para ele que eu não sou nem digno de ser chamado de filho, olha que lindo. Mas aí ele confessa, ele fala para nós dois só, ele diz, mas a hora que eu encontrar meu pai, eu vou falar que eu preciso pedir uma coisa. Se eu tivesse lá, eu ia falar, rapaz, volta, confessa, reconhece, mas não pede não, calma, chega pedindo não. Acabou de voltar, já vai voltar pedindo. Mas quando eu vi o pedido que ele fez, eu entendi o real sentido de um arrependimento. Olha isso aqui. Ele está voltando, o pai já está vendo ele de longe. Nós sabemos que vai acontecer, mas ele não sabia. De repente ele vê o pai vindo correndo. Imagina isso. Grande encontro acontece e o pai era o único que poderia apontar, sim ou não? Apontar para os erros, para as falhas, para os pecados. Mas a Bíblia diz que o pai, ao invés de apontar, o pai decidiu abraçar. Sabe aquele abraço que cura? Aquele abraço que preenche os vazios da alma? Aquele abraço que restaura, renova e dá uma nova oportunidade, somente papai pode dar. Sabe aquele abraço que coloca as emoções no lugar? Sabe aquilo que você procurou em coisas, lugares e pessoas? Aquilo que o dinheiro não pode trazer, a popularidade não pode trazer, a fama não pode trazer, as drogas não pode trazer, o sexo não pode trazer. Não, só papai pode preencher tua alma. Só papai pode colocar as emoções no lugar. Somente nos braços do pai a gente se sente realizado. Somente nos braços do pai. Enche-me de novo, eu não me vejo. Recebe esse abraço agora. Recebe esse abraço agora. Enche-me de novo, eu não me vejo. Meu Deus. Sem tua presença. No meio do abraço, o filho começa a dizer, pai, eu pequei. Não joga para debaixo do tapete não, ele confessa, ele sabe, há poder na confissão.
Aí a segunda coisa que ele diz: não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui ele já está deixando claro: eu não voltei por causa de herança e nem de posição. Eu não sou digno, eu sei que eu não sou digno. Ele está dizendo: pequei, reconheço, mas o pedido dele mexeu com a minha estrutura, fez eu começar a rever algumas coisas na minha vida. Ele diz assim para o pai: pai, faz de mim como um dos seus trabalhadores. Tem gente que entra para uma linha aqui dizendo: não, ele é filho, ele quer ser servo. Uai, filho não serve? Não, filho, o que é isso? Esse pedido dele está escancarado. Sabe o que ele está dizendo? Papai, eu não voltei por causa da fome, eu não voltei por causa de reconhecimento, eu não voltei porque acabou a herança. Tanto que quando ele volta, ele não pede herança, ele não pede comida, ele não pede veste, ele não pede nada. A única coisa que ele pede é: deixa eu te servir novamente. Papai, eu voltei para te servir novamente. Papai, eu só quero te servir novamente, papai. Ô pai, eu preciso te servir. Quando eu saí, papai, eu achei que a herança era o que eu precisava, mas eu entendi, papai, que o que eu preciso realmente é te servir. Deixa eu te servir novamente, meu pai. Esse texto fala muito comigo. Vou falar rapidamente, bem encurtado. Esse texto é o texto da minha vida, pastor. Dia 5 de agosto de 2013, estava aqui pertinho, Neves Paulista. Passei o final de semana na casa da minha mãe. Saí pela manhã para ir para o meu trabalho. Fiz uma oração que todo crente faz: obrigado, meu Deus, folha de vida, porta de trabalho, me livre de todo acidente, em nome de Jesus, amém. Saí um animal na pista, reduzi a velocidade. Quando eu estou chegando perto a ele, em vez de atravessar, ele volta para não bater nele, e desviei. Quando eu desviei, a roda do meu carro bateu no desnível do acostamento, me assustei naquela vicinal, tentei voltar para a pista. Quando eu tentei voltar, eu perdi o controle do carro. Meu carro foi em direção à ribanceira. A única coisa que deu para dizer: pai, guarda a minha vida. Meu carro capotou 1, 2 vezes, fui jogado para fora do carro, caí de rosto para o chão e ali eu fiquei. Escutei meu carro capotar até o final daquela ribanceira. Assim que terminou todo aquele barulho, eu olhei nessa mão, não tinha sangue. Passei a mão no rosto, também não tinha sangue. Eu disse: graças a Deus, estou bem. Fui tentar me levantar. Quando eu tentei me levantar, o desespero veio, a aflição veio, porque eu não consegui me levantar. Apavorado, desesperado, com dores. Ali eu vi que eu não conseguia me movimentar, não conseguia me levantar. Comecei a gritar desesperadamente por socorro. Com tudo que eu tinha, eu gritava por socorro, socorro, socorro. Não gritei por socorro 1 minuto, 5 minutos, nem 10 minutos. Passou-se 1 hora eu gritando, 2 horas eu gritando, 3 horas eu gritando por socorro. Pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo fala comigo naquele lugar. E sabe um pai bravo? Foi isso que eu vivi ali. No meio dos meus gritos por socorro, o Espírito Santo disse: para de gritar. Continuei gritando. Segunda vez ele disse: para de gritar. Eu continuei nos meus gritos por socorro, até que na terceira vez ele disse algo que fez eu entender que o Espírito Santo é sempre aquela voz que vai nos conduzir a fazer o que dá resultado. Ele disse assim: para de gritar e começa a clamar, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Espírito Santo estava me ensinando algo poderoso. Ele estava dizendo: grito não adianta nada, grito não resolve nada. Mas se você clamar tem mudança. Se você clamar tem restauração. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: chegou o momento de deixar os gritos de lado e voltar a clamar. E Deus manda eu te dizer: clame a mim e responder-te. Escuta isso aqui. Naquele momento eu parei de gritar por socorro e comecei imediatamente a clamar por retorno. Porque eu estava exatamente como o filho pródigo. Tinha abandonado tudo, tinha desistido de tudo, tinha decidido viver segundo as minhas próprias vontades. Sempre que eu encontrava alguém como você, que me dizia: Rafael, o que você está fazendo? Rafael, volta para a igreja. Rafael, Jesus está voltando. Rafael, Jesus tem uma obra na tua vida. Irmão, enchia o peito e falava: calma, irmão, calma. Irmão, eu não estou indo na igreja, mas não estou fazendo nada de... Aí eu dizia: irmão, mesmo antes de me converter, nunca bebi, nunca usei droga, nunca me envolvi em criminalidade, sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui um bom filho. Me afastei, assuste. Não bebi, não usei droga, não me envolvi em criminalidade, continuei trabalhando, estudando, sendo um bom filho. Então eu enchi o peito e dizia para todo mundo: irmão, eu não estou fazendo nada de errado, eu só não estou indo na... Que cilada que eu caí. Eu confesso que me dá vergonha cada vez que eu me lembro que eu falei: eu só não estou indo na igreja. Como assim só, irmão? Igreja é o que, irmão? Um ajuntamento de pessoas, um CNPJ, uma placa? A Bíblia diz que a igreja é corpo. Não, mas não é qualquer corpo não. Corpo de alguém que veio para essa vida
para pagar uma dívida que era minha, uma dívida que era tua. O corpo de alguém que enfrentou uma sessão de tortura, perseguições por causa de mim e de você. O corpo de alguém que enfrentou a via dolorosa, o cravo nas mãos, o cravo nos pés, coroa de espinho. O corpo de alguém que se entregou naquela cruz para pagar minha dívida, para pagar tua dívida. O corpo de alguém que me amou de tal maneira. Não aceite não participar do corpo, não estar no culto e nas igrejas. Não aceite. É aqui, é fundamental estar aqui, reunidos. Quando eu me lembrei, jogado naquele lugar, de quantas vezes eu disse, eu só não estou indo na igreja, confesso que eu fiquei envergonhado. E ali, literalmente, eu comecei a ver que eu tinha perdido tudo. Mas naquele momento, pastor, em vez de voltar, clamar, eu comecei a explicar para Deus por que eu saí. Falei das decepções, das frustrações, falei do que fizeram. Fui falando tudo para Deus, era ali, eu não sabia o que ia vir no outro dia. Assim que eu terminei de falar, o Senhor falou comigo naquele lugar. E o que Deus me falou ali doeu mais em mim do que está em cima dessa cadeira de rodas. Deus me disse assim, então você está dizendo que parou tudo, abandonou tudo porque você se decepcionou com pessoas? E eu disse, sim, Senhor. Aí o que Deus me pergunta doeu mais do que está nessa cadeira. Deus me perguntou assim, então me diz, Rafael, na história da tua vida, quando que eu, teu Deus, te decepcionei? Essa pergunta foi feita para mim há mais de 13 anos. E ela ecoou agora e pegou o coração de alguém aqui. Deus está perguntando para você agora, quando que Ele te decepcionou? Quando que Ele errou? Quando que Ele falhou? Não, Deus está te perguntando. Ele está perguntando agora, quando, filho? Vasculha a tua história. Quando que eu errei? Quando que eu falhei? Quando que eu não cumpri? Ele tem feito tanto por nós. Mas aí a gente se frustra com pessoas e abandonamos o relacionamento com Deus. Hoje é noite de cair em si e entender que eu tenho que ser cheio dessa presença. Eu tenho que ser cheio desse relacionamento. Naquele momento eu caí em si. E aqui eu já caminho para o final porque não dá tempo. E ali eu comecei a falar, Deus, como eu fui ingrato, como eu fui tolo. Deus, quanto mais eu confessava, quanto mais eu era sincero, mais eu sentia aquele abraço me envolvendo, mesmo sem eu merecer, sabe? Meu acidente foi por volta das 8 da manhã aproximadamente. Só me encontraram próximo às 5 da tarde. Eu fiz um único pedido, jogado naquele lugar. Eu disse, Deus, eu sinto que o Senhor me aceitou de volta. Isso é o principal. Mas Senhor, não deixa eu morrer assim, não. Como vai ser para quem me ama, me encontrar aqui morto, sabe lá quantos dias depois? Senhor, faz alguém me encontrar aqui, me leva para morrer no hospital. Porque eu achava que era o fim. Próximo às 5 da tarde eu escuto um barulho de um veículo, pastor. De repente 2 pessoas começam a conversar e um deles diz assim, olha lá onde tem um carro. O outro falou, misericórdia, deve ter morrido todo mundo do carro, vou lá ver. O outro falou, não vai não, até você descer lá e voltar, o pessoal da cana está aí cansado, vai reclamar. Ele falou, preciso ir lá, e ele desceu. Mas nessa altura eu ouvia por ele, sabia tudo que estava acontecendo, mas não conseguia gritar por socorro. Não conseguia chamar. Não conseguia gritar, não conseguia chamar, mas conseguia clamar. Comecei a dizer, Senhor, eles estão aqui, faz eles me achar, pedir. Enquanto eu pedia para Deus fazer, nada aconteceu, porque eu estava vivendo esse cenário. Que o que estava em pauta não era o que Deus poderia fazer. O que estava em pauta era o que eu estava disposto a fazer. Deus está dizendo para alguém, eu estou te olhando, eu estou vendo tudo e sei de tudo. E estou aguardando qual vai ser seu posicionamento. Em meio a essa luta e aflição, vai desistir, vai questionar, vai abandonar tudo, ou vai adorar e anunciar que o teu Redentor vive? Nesse momento eu disse assim, Senhor, o que eu preciso fazer para eles me encontrar? O Senhor disse, se movimenta. Foi algo que não foi bom ouvir não, porque só no início do acidente eu conseguia fazer um movimento com essa cabeça jogado para lá e para cá, ralando a boca no chão. Quando o sol queimava muito aqui, eu virava para lá, chegou um momento que nem isso eu fazia. Mas aí Deus disse, se movimenta. Eu juntei todas as minhas forças que não eram nada até que eu consegui fazer esse movimento aqui, ó, jogado no chão. Na terra e no mato que tinha ali perto, era esse movimento que eu fazia, esse movimento que eu podia. De repente um daqueles rapazes que está vendo aquele carro, ele diz assim, ei, eu acho que tem alguém aqui. Aí o outro rapaz falou, por que você acha isso? Ele falou, por causa desse barulho, escuta. E eu me movimentando. Aí o outro respondeu, rapaz, barulho no meio do mato é a coisa mais normal. O vento faz barulho, o animal faz barulho, o próprio mato faz barulho. Da onde que você tirou que é alguém? Ele falou, não sei, mas eu estou sentindo que é alguém. Eu estou sentindo que é alguém, eu estou sentindo que é alguém. Eu estou sentindo que é alguém. Ele dá um grito lá embaixo dizendo assim, ei, se for alguém, para de mexer. Eu parei.
Ficou um silêncio em alguns momentos, por algum tempo naquele lugar. Até que ele deu o grito libertador dizendo: ei, se for alguém, volta a mexer. Eu voltei. Todos eles que souberam que tinha alguém ali começaram a me procurar, me procurar, me procurar. E louvado seja Deus, me encontraram. O rapaz que me encontra, que eu encerro, o grupo de louvor pode vir para cá, por favor. O rapaz que me encontra, pastor, vem pertinho de mim para ver se eu tenho pulso e respiração. Por estar muito perto, pastor, eu sussurrei algo e Deus fez ele entender. Eu sussurrei isso e achei que eu nem tinha projetado palavra. Eu disse: obrigado, meu Deus, por permitir que eu vá morrer no hospital. Porque eu achei que era o fim. Eu achei que acabaria ali. Mas quando eu disse isso, esse rapaz tomou um susto. E essa é a parte mais linda do testemunho. Ele disse: moço, nós vamos buscar socorro, já vão correr atrás de socorro. Eu não saio do teu lado. Mas moço, eu preciso te falar uma coisa. Você não morreu aqui, nem vai morrer no hospital não. Oh, glória a Deus. Aí ele disse assim, essa é a parte mais linda: sabe por quê? Tem coisa que a gente passa hoje e a gente não entende, mas o sabe por quê de Deus está vindo aí. E vai ser esclarecedor. Aí ele disse assim: sabe por quê? Olha o que ele me conta. Oh, meu Deus. Ele disse: moço, hoje por volta do meio-dia e meio, comecei a sentir uma angústia, um aperto no peito. Comecei a pensar em acidente sem parar. Aí, moço, fiquei com medo, fiquei aflito. Mas teve uma hora, moço, que eu fiquei desesperado. Porque uma voz que eu nunca tinha ouvido parecia que gritava dentro de mim dizendo: muda teu caminho, muda teu caminho, muda o teu caminho, muda o teu caminho, muda o teu caminho. Aí ele disse: moço, eu fiquei apavorado, com medo de me envolver em algum acidente. Mas moço, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Em 10 anos que eu dirijo esse ônibus dentro dessas fazendas, eu nunca fiz o caminho que eu fiz hoje. O meu caminho foi mudado por causa de você. Você não morreu aqui e nem vai morrer no hospital não. Se coloca de pé, se coloca de pé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu nem imaginava. Mas ele já estava falando com pessoas, mudando o caminho de pessoas. Eu nem imaginava. Sabe o que nós precisamos entender? Deus está à frente desse problema e dessa situação. Você nem imaginava. Mas Deus preparou essa noite para falar ao teu coração, para te dizer: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Feche seus olhos. Rapidamente eu preciso fazer algo e já passo para o pastor ou para a pastora. Você que está aqui nessa noite, que é filho, Deus preparou para falar com filhos hoje. Eu preguei, eu apenas prego e dei esse testemunho, mas quem falou contigo foi o Espírito Santo. Você que é filho, enquanto eu estava pregando, você foi vendo a tua vida e não a minha. Em quantos lugares Deus já te alcançou, te tirou, te livrou, não é? E a situação que você está passando agora não é o fim. Mas o que eu quero enfatizar aqui nem é o problema ou a aflição ou a luta que você está enfrentando. O que eu quero enfatizar é que eu pedi ao Espírito Santo que falasse com você a ponto de você dizer: eu não posso ficar do mesmo jeito, eu não posso ficar da mesma maneira. Porque aconteceu algumas coisas e você deixou de ser o filho que foi chamado para ser, a filha que foi chamada para ser. Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite que papai está aqui com os braços abertos dizendo: volta logo para casa, volta logo para a presença, volta a ser o adorador e adoradora. Então sem rodeio algum, eu preciso fazer esse convite. Tem alguém aqui nessa noite que caiu em si nessa noite, olhou para as circunstâncias da vida e decidiu: é hoje que eu volto a ser o adorador, eu volto a ser adoradora. É hoje que eu volto para dizer: papai, eu quero é te servir, eu só preciso te servir. Se você quer isso realmente, sai correndo do teu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar com você. Papai preparou essa noite para colocar as emoções no lugar. Papai está dizendo: volta, meu filho! Grupo de louvor adora. E o convite está feito. Vou pedir ajuda para você que está aí. Me ajuda a evangelizar. Olha sério para a pessoa que está do seu lado, com amor diz: quer ir lá na frente? Eu vou com você. Eu vou com você, eu vou, é sério, eu vou fazer parte desse momento da tua vida. Eu vou me alegrar com você lá, vamos. Papai está lá com vestes novas, sandálias novas, anel no dedo. Talvez você está dizendo: por que eu tenho que ir lá na frente? Eu devolvo a pergunta para você: por que você não pode vir? É a casa, é a presença, papai está aqui. Volta, filho! Sinto na pele o frio desse vento. Chego. Vem, dá tempo, feche seus olhos, igreja, ora. Ora. Adora, ele está aqui. Que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou Adora. só. Obrigado, Jesus. E já posso crer Obrigado, que Senhor. o amanhã
amanhã Obrigado, vai Senhor, ser bem pelo seu cuidado, melhor. pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Jesus. Só porque estás comigo, Já tenho nas ondas de um bravo Aleluia. mar. Que presença Posso gloriosa. Que palavra edificadora.